dos locais muito visitados aqui no Santuário Nacional é a Capela de São José. Repleta de significados, ela é um convite à oração e à reflexão. Você sabe cada detalhe da capela? Não conhece? Então vem conhecer com a gente pela Casa da Mãe. A Capela de São José fica à esquerda do altar central. O portão da capela, em ferro batido, representa a entrada do jardim, com lírios em ouro e a frase em latim que significa: "O Senhor confiou a José a sua casa". A cúpula é em tons de ouro e simboliza a luz, indicando que Deus é a luz plena. O piso tem desenho de lírios, que se abrem e simbolizam a pureza e a sabedoria do pai adotivo de Jesus. As estrelas de Davi no corredor relembram a descendência de José. O painel central, atrás do altar, é obra do artista sacro Cláudio Pastro e representa o sonho bíblico de José. Quando o anjo do Senhor apareceu, pedindo para que ele não tivesse medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo. Nele, José está deitado à sombra de uma tamareira plantada junto às águas, como descrito no Salmo 1. O cajado de José também simboliza sua justiça, e os pombos são a oferta dos pobres, porque tudo que é ofertado com simplicidade é agradável a Deus. Ao lado do altar central, 2 painéis contam passagens da convivência de José com Jesus. Pois é, Jesus, quando veio à Terra, ele escolheu quis estar no seio de uma família. E José também se abdicou dele mesmo, deixou ele mesmo de lado para poder também, todas as regras daquela época, para poder também receber Maria, acolher Maria. Quanta coisa a gente aprende com São José, não é? Quanta coisa você aprendeu aí na Capela de São José também. E para falar mais um pouquinho sobre esse homem que é um exemplo, sem dúvida nenhuma, para todos nós vamos receber agora no Bem-vindo Romero o Iorlando, ele que é noviço redentorista. Seja bem-vindo, Iorlando. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Bianca, pelo convite, por estar aqui falando um pouco sobre São José, este santo tão querido do nosso povo. Aliás, é interessante a gente falar que José, apesar de ser conhecido, né, como um homem do silêncio, da docilidade, ele estava presente, também está presente na Bíblia, inclusive, né, nós encontramos José na Bíblia. Em que lugares na Bíblia nós encontramos? Em que livros? Olha, tem 2 livros que falam bastante da figura de São José, que são os evangelhos de Mateus e de Lucas. Mais ainda o evangelho de Mateus, porque Mateus conta o nascimento, a história do nascimento de Jesus a partir da perspectiva de José, enquanto Lucas conta os mesmos acontecimentos a partir da perspectiva de Maria. Interessante então saber que o evangelho de Mateus traz mais José também, fala mais sobre José. E inclusive no evangelho de Mateus tem muitas passagens falando sobre os sonhos proféticos. Por que José teve tantos sonhos proféticos? Inclusive um desses sonhos está retratado até mesmo na Capela de São José aqui no santuário. Justamente, eu acredito que esse sonho que está retratado na Capela de São José no santuário seria o mais importante, porque ele acontece no momento de dúvida de São José, né? Quando São José está decidido a deixar Maria, a abandoná-la em silêncio para que ela não sofresse consequências mais graves, né? Ao saber que ela estava grávida. E aí São José tem esse sonho, né? No qual o anjo diz a ele que ele será pai de Jesus, né, o pai adotivo de Jesus, que ele deverá assumir essa missão junto com Maria, de educar o Filho de Deus. E aí ele toma então essa decisão a partir desse sonho, mas não é o único, né? Você bem recordou, né, que Mateus traz outros sonhos, são 4 no total, né? E é interessante porque esses sonhos estão sempre antes de uma decisão importante que José deve tomar. E eu acredito que ao colocar esses sonhos antes, né, essas revelações antes das decisões mais importantes da vida de São José, que também tem consequências para a sua família, é uma forma de dizer que José fez sempre a vontade de Deus e foi sempre conduzido por ele, né? Então, antes de tomar qualquer decisão, Deus lhe dizia em sonho, né, esses sonhos proféticos, qual a missão que ele esperava de São José, e São José obedecia prontamente.
Como é importante, né, termos José como exemplo dessa forma, porque a gente muitas vezes, na hora de tomar as decisões, já vai simplesmente no ímpeto, não para pensar, não para rezar e pedir para que Deus ilumine a nossa vida. Como a gente pode aprender com José isso, né, Orlando? Isso é interessante, Bianca, porque você me faz recordar algo que eu estava lendo ontem para falar aqui um pouco sobre São José, e era justamente essa explicação que o padre Jaldemir Vitório, um padre jesuíta, que foi meu professor lá na faculdade deles, em Belo Horizonte, ele deixa bem claro isso. Por que né, a importância desses sonhos? Porque no sonho a pessoa está desprendida, ela está aberta. Ela está com o coração aberto para escutar, né? Ela está num momento de paz, de quietude, enquanto nos outros momentos não. Então José estava num momento muito difícil, ele não sabia o que fazer, então Deus se revela a ele num sonho, que é um momento que mostra que ele está de fato desprendido e que ele não vai relutar contra a vontade de Deus, né? Então isso que você fala é muito importante. Às vezes a gente toma atitudes de cabeça quente e nem sempre as consequências que vêm dessas atitudes são boas, né? Essa mansidão, sem dúvida nenhuma, essa paz de José inspira a gente. E nota-se também muitas vezes que faz com que norteie sempre a Sagrada Família, porque José é o membro da Sagrada Família que, em teoria, todos os homens são mais austeros, mais duros, mas não precisam ser de cara fechada, nem tampouco autoritários para serem também aí um pai de família, para ser também, fazer parte dessa família e, claro, criar os filhos e criar a família. Agora, o Orlando, José tinha uma descendência real? Sim, a descendência de José, jurídica, é o próprio Jesus. E a ascendência dele, né, de onde provém a família dele, isso os evangelistas deixam claro, tanto Lucas como Mateus, que falam sempre que José era da casa de Davi, né? E inclusive a primeira leitura de hoje, da solenidade de São José, fala, né, justamente dessa descendência, né? Deus conversa com Davi através do profeta Natã, né, e diz que da casa de Davi sairá o descendente, né, o verdadeiro descendente, aquele que salvará a humanidade, né. Então o rei messiânico que é esperado desde todos os tempos é Jesus, que é filho de José, da família de Davi. Então ele tem de fato essa descendência real, né, como os evangelhos fazem questão de deixar claro. E Orlando, a última menção feita na Bíblia de José foi quando ele estava procurando Jesus, né, no templo em Jerusalém. Depois disso, o que aconteceu com José? Por que ele não aparece mais na Bíblia? É difícil a gente dizer por que não aparece mais na Bíblia, porque aí seria uma resposta que a própria Bíblia não deixa claro, né? Mas inclusive é Lucas que relata, né, essa questão aí da perda de Jesus no templo, e o que a gente sabe é que em todos os evangelhos, principalmente nos dois primeiros aí de Mateus, no evangelho de Mateus e de Lucas, que são os que a gente está falando mais hoje aqui, nesses dois são os evangelhos que falam da infância de Jesus, mas há um salto da infância para a vida pública. Lucas é que ainda se estende um pouco mais, que vai até os 12 anos, Mateus inclusive termina um pouco antes. Então, para os evangelistas, não era importante falar desse período, né, em que Jesus estava no escondimento da sua família, certamente aprendendo do pai a profissão que ele exerceu, que ficou conhecido como carpinteiro, porque seu pai era carpinteiro. Mas o que a tradição fala sempre, né, a gente ouve falar, é que José teria morrido antes de Jesus iniciar sua vida pública, motivo pelo qual ele já não aparece mais digamos assim, na continuidade dos evangelhos, porque aí depois da infância de Jesus, já passa logo para o batismo dele, né? Quando ele inicia a vida pública. Infelizmente, aí a gente fica sem esses dados aí durante esse período, né? Esse grande intervalo de tempo dos 12 até os 33 anos, né? Era isso que eu ia perguntar para você. Então, José realmente não estava presente na vida pública de Jesus, mas com certeza todo o seu ensinamento que foi passado para ele estava presente, tanto que Jesus carregava, sem dúvida nenhuma, essa herança, essa bagagem de José na vida dele, não é, Orlando? Eu creio que uma das coisas mais importantes assim que José passou para o filho, além da educação, foi essa marca do trabalho, né? Tanto assim que São José é celebrado hoje, dia 19 de março, mas é celebrado também no dia 1º de maio, né? Quando nós celebramos o Dia do Trabalhador, justamente como esse exemplo de trabalhador, né? Um operário que
trabalhou e com fruto do próprio suor sustentou a sua família. E também Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu um ofício, aprendeu de seu pai José a trabalhar. E eu creio que essa é a missão também dos pais hoje, né? Ensinar um ofício digno a seus filhos e filhas para que eles também possam viver do próprio trabalho. É interessante isso que você falou, porque realmente São José é celebrado em 2 dias, né? No dia 19 de março hoje e também no dia 1º de maio, dia do trabalhador. E Orlando, especificamente, por que dessas 2 datas serem diferentes, em datas diferentes, e qual é a diferença do São José celebrado hoje para o São José celebrado no Dia do Trabalhador? Claro, é o mesmo José, não tenhamos dúvida, mas existe uma pequena diferença nessas 2 datas, por quê? Olha, a primeira grande diferença do ponto de vista litúrgico é o grau dessas celebrações. Hoje São José é celebrado como uma solenidade, ou seja, é uma celebração que é feita na igreja no mundo inteiro, enquanto no dia 1º de maio é uma memória facultativa, que pode ou não ser celebrada. Mas como São José é um santo tão popular, mesmo sendo uma memória facultativa, ainda assim se celebra também essa data. Mas eu creio que ao instituir essa data, né, o Papa tinha em mente justamente essa importância de falar ao mundo do trabalho e de colocar uma figura tão representativa nesse mundo para dizer assim, olha, vocês trabalhadores e trabalhadoras têm uma intercessão, uma poderosa, divina, que é a intercessão do Filho de Deus, que é patrono da igreja e também patrono dos trabalhadores. Então contem sempre com a ajuda de São José. Ele que foi pai, que foi trabalhador, pode também ajudá-los hoje, intercedendo a Deus, intercedendo ao seu Filho Jesus. E Orlando, obrigada, viu, pela presença, por contar um pouquinho pra gente aqui sobre São José e, é claro, nos inspirar cada vez mais, porque afinal de contas, São José é um exemplo, é um modelo pra gente a ser seguido. Eu que agradeço, Bianca, e precisando a gente está sempre à disposição. Obrigada, obrigada. E nós então conversamos com o Orlando, ele que é um noviço redentorista, redentoristas que cuidam da Casa da Mãe Aparecida também e cuidam de outros lugares pelo Brasil afora. Pois é, nós vamos conhecer agora uma igreja dedicada a São José em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é cuidada também pelos redentoristas. Então agora vamos conhecer mais uma das paróquias pelo Brasil. Na Rua dos Tupis, esquina com a Avenida Afonso Pena, nos deparamos com uma das mais belas igrejas do Brasil, a Igreja de São José, localizada no centro de Belo Horizonte. A igreja, que completou 120 anos no dia 27 de janeiro deste ano, nasceu praticamente junto com a capital mineira. A pedra fundamental da igreja foi lançada em 20 de abril de 1902, 5 anos depois da fundação de Belo Horizonte. A paróquia ela é centenária, 120 anos. Foi fundada em 27 de janeiro de 1900. Foi uma paróquia que foi desmembrada da Igreja da Boa Viagem, que é a catedral no momento ainda aqui da nossa arquidiocese de Belo Horizonte. Então foi desmembrada da Boa Viagem e a paróquia ela foi crescendo junto com a cidade. A Igreja de São José, que nasceu para ser a matriz da nova capital de Minas Gerais, é imponente e bela. Possui 60 metros de comprimento e 19 de largura. A parte interior impressiona pela beleza das pinturas, feitas pelo alemão Guilherme Schumacher, que concluiu as obras em 1912. A pintura externa é de responsabilidade do mesmo pintor. Porém, por um bom tempo, ela foi bege e só voltou a ter a cor original após uma reforma iniciada em 2010. A construção da igreja é de responsabilidade da Congregação Redentorista, que continua sua missão na paróquia após mais de um século, acolhendo e dando apoio espiritual aos fiéis. Então é uma paróquia onde ela oferece várias situações para a população religiosa aqui da nossa cidade, com várias pastorais, com vários movimentos. Nós temos missas todos os dias, todo dia 4 missas, todo domingo nós temos 7 missas, então é uma grande participação que nós temos aqui na nossa paróquia. Eu sou a Maria de Souza Campos, faço parte aqui da Igreja São José já há quase 18 anos, trabalho na pastoral do dízimo e contribuindo com as carnês que as pessoas compra para a restauração da igreja, para ajudar. E também sobre a Eucaristia, todo tipo de serviço que tem aqui na igreja a gente ajuda, né? Adoro trabalhar aqui, que é muito bom. Trabalhar não, servir, serviço voluntário que eu faço aqui, né?
É muito bom a igreja de São José, maravilhosa, eu gosto muito aqui, me sinto muito bem. São José é o padroeiro principal, né? São José é o nosso padroeiro principal. E nós temos na igreja várias pinturas que vai retratando toda a caminhada da história da salvação, da história da igreja e trazendo para nós a presença, né, bonita dos apóstolos, a presença bonita dos santos redentoristas, a presença bonita de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Temos o altar da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, temos o altar de Santo Afonso, nosso fundador redentorista, temos o altar dedicado a São Geraldo, temos o altar dedicado à Sagrada Família, que é o Sagrado Coração de Jesus. Então, é uma igreja que oferece também um espaço para várias devoções. E como toda paróquia, a de São José, em Belo Horizonte, também é marcada por festas para reanimar a fé e a participação da comunidade junto à igreja. Nós dizemos que, e o slogan que nós colocamos, né, é Paróquia São José, 120 anos de um grande, de um belo Belo Horizonte, uma paróquia acolhedora. Então aqui todo mês nós temos uma festa, todo mês tem uma festa dedicada a um santo. Sendo que a festa maior nossa são as 3 festas, a festa de São José, a festa do Nosso Senhora do Perpétuo Socorro e a festa de São Geraldo. Além de oferecermos também festa tradicional como quadrilha, festa julina, oferecemos para a nossa população.